Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o quarto bimestre e o tema da semana 1 do PET 4 que o Estado montou é sobre o futebol, futebol de campo, vamos falar assim, né? Porque também tem o futsal, que é tema da semana 2. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de consultar o material. Então a gente vai chover no molhado, né? Como se diz. Falar do futebol, que é uma paixão nacional, é o esporte mais querido e mais popular no Brasil, é só repetir informações que é de conhecimento de todos. Mas às vezes se alguns não souberem, né, alguma coisa, algum fato curioso, a gente está aqui para ajudar e para orientar. Então vamos. Vamos falar da história do futebol primeiro, né, gente? O futebol foi criado em meados dos anos 1800, no século XIX, na Inglaterra. Tem-se registro de outros esportes similares ao futebol desde a antiguidade. Porém, o futebol mesmo foi, né, criado na Inglaterra em meados dos anos 1800, né, em que foi sistematizado o jogo, as regras foram criadas, né, com seu livro de regras, e assim o futebol foi criado. Se a gente for considerar a criação do vôlei, do handebol e do basquete, que a gente já comentou durante esse ano, a gente percebe que o futebol foi criado um pouco antes, né? O futebol chegou ao Brasil em 1894, com o inglês Charles Miller, que trouxe um livro de regras e uma bola. Aí o futebol foi se popularizando no Brasil e os brasileiros foram tomando gosto por esse esporte, chegando a ser, como eu falei na introdução, o esporte mais popular e mais querido e falado do Brasil, se tornando uma paixão nacional e fazendo parte da nossa cultura. Né, gente? Aí eu pus duas figuras para ilustrar. Uma é do Charles Miller, o inglês que trouxe o futebol para o Brasil, e outra das primeiras bolas de futebol, né, como que eram arcaicas, né, mas para a época era o que tinha. Vamos falar das regras do futebol. Um campo de futebol tem que ter de 120 a 90 metros de comprimento e de 90 a 45 metros de largura. Essas são as medidas oficiais de um campo de futebol. Cada time tem 11 jogadores, sendo que um deles é o goleiro, né? Os jogadores devem usar uniformes numerados de mesma cor, exceto o goleiro, que usa um uniforme de cor diferente, porque é o único atleta que pode pegar a bola com a mão, né, para defender. Árbitro assistente. O árbitro assistente tem a função de marcar os impedimentos e pode ajudar o árbitro principal em alguns lances polêmicos do jogo. Hoje em dia também a gente tem o VAR, né, que é tão falado aí, o recurso do VAR. O recurso tecnológico em que o árbitro principal pode pedir em casos de lances duvidosos para analisar se foi um pênalti, se foi um gol. Né? Ele pode parar a partida e analisar. Lá. Impedimento, gente. Eu não pus aqui, mas como que acontece impedimento? Acontece impedimento quando o atacante está à frente do último defensor do time adversário. Aí, se a pessoa receber a bola e tentar fazer o gol, esse gol é invalidado por conta dessa regra. Vamos falar de mais regras. As partidas têm 2 tempos de 45 minutos e 15 minutos de intervalo. E esse é para partidas oficiais. Eu volto a dizer do que eu falei em sala, com o retorno presencial que a gente teve, né? Nada impede de, em partidas de campeonatos regionais, em que o regulamento do campeonato faz com que as partidas sejam de tempo menor ou com algumas características do campeonato, definidas pelo regulamento. Porém, partidas oficiais são 2 tempos de 45 minutos,
com 15 minutos de intervalo entre os tempos. Esse tempo pode passar de 45 minutos, a gente sabe, pelos momentos que o jogo é interrompido, por faltas mais duras, né, entre outros problemas que podem acontecer durante o jogo. Falta dentro da área é pênalti, né, assinala penalidade máxima para a equipe que está no ataque. Cartão amarelo, ele é concedido ao jogador que vai ser advertido por uma falta mais dura. Os cartões, gente, eles são muito subjetivos, é de interpretação do árbitro, né? E sempre tem polêmica quanto ao uso de cartões, quanto ao uso de faltas, de serem mais duras ou não. Vai dar a interpretação do árbitro. Cartão vermelho pode ser dado para um jogador que tomou um cartão amarelo, né, anteriormente, ou pode ser dado direto também em uso de falta mais violenta. Os cartões foram criados, gente, tem lá no material, nas cores amarela e vermelha, similares às cores do sinal de trânsito. Amarelo é a advertência, né, para a pessoa ter atenção, e vermelho já seria a expulsão e já seria a infração máxima devido à falta aí num jogo. Fatos curiosos ligados ao Brasil no futebol, gente. O Brasil é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo, né? Até hoje a gente ainda participa, né? O nosso time, estando bom ou não, ganhando ou perdendo, a gente sempre, até hoje, esteve lá, em todas as edições. Vexames inesquecíveis. Primeiro foi o Maracanaço, em 1950, em que o Brasil era favorito para ganhar. A Copa do Mundo estava sendo no Brasil. Foi um ano em que o Maracanã foi construído e a final, que foi Brasil contra o Uruguai, o Brasil perdeu. O Uruguai foi um dos primeiros países a ganhar Copas do Mundo, que no início o Uruguai era uma potência muito grande no futebol, né? Aí, só para exemplificar, a gente tem o Maracanã. E o inesquecível 7-1 contra a Alemanha no Mineirão, na outra Copa que foi no Brasil em 2014. Vocês deviam ser um pouco pequenos ainda, mas às vezes vocês já lembram, né, desse vexame que nós passamos aqui na semifinal da Copa do Mundo. Pelé é considerado o rei do futebol pelas suas conquistas, né? Ele conquistou 3 Copas, a de 58, a de 62 e a de 70. E também pelos seus lances memoráveis, né, gente? Quantas vezes a gente não vê na televisão, ou se vocês nunca viram, procurem no YouTube, lances memoráveis do Pelé. Tem muito drible, muito gol bonito que ele fez lá. Agora, só para completar nossa fala, eu quis trazer aqui algumas figuras importantes, alguns jogadores famosos hoje em dia, que a maioria de vocês conhecem, né? Às vezes até mais do que eu. A gente tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são, né, que têm disputado aí os troféus de melhor jogador do ano da FIFA. Todo ano é um dos dois que ganha na atualidade. A gente tem o Mbappé, também da França, que foi um destaque na última Copa da Rússia em 2018, e tem o nosso Neymar, que apesar das polêmicas, né, apesar da mídia, né, pegar tanto no pé dele, não deixa de se destacar aí no cenário do futebol. Bom, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês sobre o futebol. Eu tenho montado, eu falei em sala também nas aulas presenciais, que eu tenho montado essas aulas mais no intuito de fazer uma aula mais resumida dentro das questões do PET, para não ficar aquela aula muito cansativa. Então, eu vou continuar com essa prática, tá? Mesmo tendo as aulas presenciais, para dar um suporte para os alunos que optarem em ficar em casa e mesmo que estão na escola, para dar um apoio aí com uma apresentação bem ilustrada sobre os temas do PET. Valeu, turma, e até semana que vem.